Então, pessoal, né, eu vou seguir na aula sobre o LGR com mais um exemplo. Tá? Como eu prometi para vocês, a gente já tinha terminado o conteúdo praticamente na aula sobre as regras e que a gente só ia fazer exercícios para se acostumar com essas regras e para ganhar fluência nesse conteúdo. Né? Então, é um exemplo muito parecido, vocês têm que perceber isso. Olhando com calma, o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, com a diferença que eu inseri um zero no controlador. Hein? Esse controlador é um controlador mais complexo do que o controlador I. Né? A gente usou um controlador que era K sobre S no último exemplo. Esse é K vezes um zero, né, sobre S. Só para lembrar, o LGR sem esse zero, a gente encontrou um LGR que fazia isso aqui, ó, só para a gente rememorar. Né? Ele fazia uma coisa assim, eu estou desenhando bem porcamente, tá, pessoal? Né? Dá uma olhada na última aula que eu desenvolvo ele com calma. Ele não não gosto de falar muito isso, né? Mas enfim, ele não é um LGR tão legal assim. Por quê? Né? Porque a gente viu estudando o LGR que para ganho baixo o sistema é lento. E para ganho alto, o sistema oscila, e se eu continuar aumentando o ganho, o sistema instabiliza. Então, ou eu tenho uma dinâmica lenta, ou eu tenho um sistema muito oscilatório, ou pior, eu tenho um sistema instável. Isso para ganho positivo. A gente vai ver o que acontece quando eu insiro esse zero. Melhora, piora, vamos ver. Tá? Então, primeiro passo, fechar a malha e encontrar o LDS. Aqui vocês sabem qual é já, mas eu, como sou professor, infelizmente eu tenho que mostrar para vocês passo a passo. Infelizmente não sou muito bem, né? Mas é a vida. Se eu fosse fazer esse exercício, eu iria fazer muito mais rápido, né? S mais 1, S mais 3. Olha que bonita a minha letra. A Vivian não está gostando porque ela está com a internet meio ruim, né? Vai ficar tudo embaçado. Isso aqui é teste de visão, hein? Teste de visão. 1 mais K, S mais 2 vezes 10, dividido por S mais 1, S mais 3. Eu não preciso continuar o fechamento da malha, a não ser que eu queira, por exemplo, avaliar a estabilidade por Hurwitz, porque eu só faço esse fechamento prévio para confirmar o meu LDS, que está aqui, ó. Né? Que basicamente é o ramo direto sem o K. Então, meu LDS, 10 S mais 2, S mais 1 vezes S mais 3. Então, está aqui o meu LDS. O que tem que fazer agora? Tu tem que dar uma olhada nesse LDS, ver polos, zeros, grau relativo e essas coisas. Esse carinha tem um zero, desculpa, e o zero está localizado em menos 2. E 3 polos. Em 0, menos 1 e menos 3. Tá? Grau relativo. Né? Então, o número de zeros é 1. Número de polos, 3. Grau relativo, que é n menos m, é 2. Tá? Então, o que eu vou ter? Né? Eu já posso lembrar das regras, porque a gente já viu, né? Nesse LGR, eu vou ter 2 polos tendendo para o infinito e um polo vai tender para o zero. Tá? Isso que é a regra das assíntotas é quem diz. Vamos agora começar o esboço desse LGR. Então, eu vou desenhar aqui o esboço. Isso é o esboço, depois eu passo a limpo. Tá? Não se preocupem. O que eu vou fazer? Eu primeiro disponho no LGR a localização dos polos e dos zeros de L de S. Dispus os meus polos e os meus zeros de L e de S no plano complexo. Agora, eu tenho que verificar quais regiões do eixo real eu vou ter ramos.
essa informação é uma informação importante lá para uma regra que vai vir. Tá? Aqui eu não vou ter LGR. Tá? Por quê? Porque pela regra, qualquer ponto à esquerda do número par, do número ímpar, desculpa, de singularidades, eu sei que vai ter. Como esses pontos aqui, ó, eles estão à esquerda de nenhuma raiz, zero, a gente considera zero par, não vai ser região da LGR. Aqui vai, aqui não, aqui vai e aqui não. Ô, professor, é tão fácil assim? É fácil. Sim, é fácil, meu. Mas vocês lembram da regra, né? Vocês lembram da regra. Qualquer ponto à esquerda de um número ímpar de singularidades, com certeza vai ser um ponto do LGR, ou seja, eu tenho ramos passando pelo aquele ponto em algum momento. Eu tenho um polo, eu vou ter, vocês têm que entender assim, eu vou ter polo ali para algum valor de ganho K. Né? Então, essa região está à esquerda de zero raízes. Zero é par, não vai ter. Essa região está à esquerda de uma raiz. Vai. Essa região está à esquerda de duas. Dois é par, não. Essa região está à esquerda de três. Vai. Aqui vai estar à esquerda de quatro. Quatro é par, não. E assim por diante. Tá? Muito importante. Zeros entram nessa avaliação. É raízes, é singularidades. Eu não me limitei a polos. Tá? Feito isso, eu vou ter que agora ver realmente as assíntotas. Esse sisteminha aqui tem grau relativo 2. Significa que eu vou ter que calcular duas assíntotas. Por quê? Porque a regra diz que, né, dos três polos, um polo vai tender para o zero. Né? E os outros dois polos que sobraram vão seguir assíntotas para o infinito e além. Né? Então, eu tenho que obrigatoriamente calcular centroide e os ângulos das assíntotas. Centroide é a soma da parte real dos polos menos a soma da parte real dos zeros. Nesse caso, está aqui a localização dos polos. Ó. Então, a soma das partes reais é 0 menos 1 menos 3. Menos a soma da parte real dos zeros, que é menos 2. Dividido pelo meu grau relativo, que é 2. Então, vai ficar menos 4, menos 2, menos 4 mais 2, menos 2 dividido por 2, isso é menos 1. Centroide está localizado em menos 1. O que significa? Que a partir desse ponto menos 1, vai partir uma assíntota que forma o ângulo gama zero, que é 180 dividido por 2 vezes h valendo 0 mais 1 sobre o grau relativo. Tudo isso é formulário, tá? A fórmula é 180, 2 vezes h mais 1 sobre n menos m. Né? E eu vou fazer o h valendo 0, 1, e nesse caso só 0 e 1, porque eu tenho duas assíntotas. Eu vou encontrar para essa assíntota 180 dividido por 2, 90. E para outra assíntota, 180, 2 vezes 1 mais 1 sobre 2. Isso vai ser 270, que é menos 90. Percebam que, naquele primeiro exemplo que a gente fez, a gente encontrou os mesmos ângulos. Por quê? Os ângulos são função apenas do grau relativo. Tá? Sistemas que têm grau relativo 2 sempre vão ter duas assíntotas, uma a mais 90 e uma a menos 90. Partindo do centroide. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de já desenhar aqui, ó, o centroide, que casualmente coincidiu com o meu zero. Isso foi uma coincidência. Ah, não. Coincidiu com o polo, desculpa. Isso foi uma coincidência, tá, pessoal? A partir do centroide, eu vou ter uma assíntota fazendo menos 90 e uma assíntota fazendo mais 90. Tá? Então, tá aqui o meu esboço. Isso é um esboço. Tá? Porque para, de fato, desenhar com certeza absoluta,
seria muito conveniente eu encontrar os possíveis pontos de ramificação, né? Mas eu quero que vocês já tenham uma boa noção do que vai acontecer sem a necessidade do cálculo dos pontos de ramificação, né? Eu vou precisar, de fato, do cálculo desses pontos para sistemas que não sejam tão óbvios quanto esse aqui, ó, né? Por quê? Porque só com essas 3 regras eu já posso ter uma boa noção do que vai acontecer aqui, ó. Esses 3 polos, 2 deles vão ter que seguir essas assíntotas. E um vai seguir o zero. Uma coisa importante, as assíntotas, tanto quanto os zeros, vocês têm que pensar que eles têm o poder de atração dos polos, tá? Em outras palavras, se o meu zero estiver muito próximo do polo, ele vai ter um efeito maior nesse polo. E eu vou provar isso para vocês usando um subprograminha do MATLAB hoje, né? O que acontece, né? Vocês têm que imaginar qual vai ser desses 3 polos, qual dos 3 vai tender para o zero. E dá para ter uma noção. Por quê? O pensamento que eu gosto de fazer é o seguinte: pensa que o K é bem pequeno. Para o K valendo zero, eu tenho os polos aonde eles estão aqui. Eu posso até provar usando o K valendo zero nessa equação depois para vocês. Mas, se o K for aumentando aos poucos, os polos eles não têm muito o que fazer a não ser isso que eu vou mostrar nessa análise. Por quê? Esse polo, lembrem-se que os polos só podem sair do eixo real ou entrar no eixo real sendo pelo mesmo ponto, né? Sendo conjugados. Então eles têm que sair juntos ou entrar junto. Então o que acontece? Para 2 desses carinhas sair e tender para as assíntotas, eles têm que primeiro ir para o mesmo ponto. Tá? Então, observe o que vai acontecer. Como esse polo laranja ele não pode ir para a esquerda pelo eixo real, e se ele sair do eixo real, ele teria que encontrar outro polo, ele só pode ir para a direita, porque a gente viu que essa região do eixo real é válida, ele pode ir por ali. Então, ele vai fazendo isso aqui, ó. Esse polo vermelho não pode ir para a direita, ele só pode ir para a esquerda. Então, ele vai começar a fazer isso aqui. E o polo verde, ele não tem como ir para a esquerda. Por que ele não tem como ir para a esquerda? Porque não tem aqui uma região válida. Então, ele só pode ir para a direita. Tá? Então, quando eles forem ali, vai ficar bem óbvio o que vai acontecer com cada um, né? Quando eu calcular os pontos de ramificação, e eu vou fazer isso aqui, eu só vou ter um ponto válido, tá? E, obviamente, esse ponto vai ter que cair nessa região aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhada. O cálculo dos pontos de ramificação depende do cálculo primeiro dessa equação. Ou seja, eu pego L de S, derivo e calculo as raízes, né? Essa sim, esse é um LDS que eu estaria fudido. Eu precisaria usar a regra da a derivada da divisão, tá? Então, se eu tenho du sobre v, isso aqui eu criei um macetezinho, né? Pensa só, a velhinha normalmente é mais devagar, né? Então ela vem por último. Então fica bem claro que isso aqui é VU' menos o velhinha. A velhinha é sempre o último, né? Não é preconceito, né? Normalmente as velhinhas são mais lentas, a não ser que elas sejam triatletas, né? Então eu tenho, com certeza tem um monte de velhinha que é muito mais rápido do que eu nesse estado de barril que eu me encontro. Então essa é a derivada da divisão, é VU' menos UV' dividido por V ao quadrado, né?
Eu não vou aplicar isso, mas se eu quiser resolver na mão, daria, né? Daria. Né? Não é tão trabalhoso, mas para evitar trabalho nessa época complicada das nossas vidas, eu vou recorrer mais uma vez ao meu velho amigo MATLAB. Tá? E vou fazer rapidamente aqui essa derivada sem muito mistério. Né? Então eu vou criar aqui uma variável simbólica rapidamente, vou criar o meu LDS a milhão aqui. 10S mais 2. S mais 2, opa. Tudo isso, nem precisaria, né, na verdade. Tudo isso dividido por S vezes S mais 1 vezes S mais 3. Dá uma conferida de novo. Parece que está certo, ok. Daí a derivada dessa porcaria aqui, diff do L. Não precisa ser DL aqui, eu chamo de DL porque daí fica meio óbvio o que é, né? Então ele vai colocar uma tripa aqui, ficou muito ruim. Daí tu coloca DL é igual a simplify. DL, agora sim, e vou escrever DL no formato bonitão, ó. Pretty DL. Então tá aí a derivada, tá? Então a derivada desse carinha, na verdade, as soluções, eu já vou colocar soluções aqui, né? Esse LDS que está aqui, ó, tá? As raízes dessa divisão são as raízes do numerador. Então, basicamente, eu tenho que calcular as raízes desse polinômio aqui dentro, ó. Porque se ele zerar, zera tudo. Então, eu vou calcular aqui, ó, roots 1, 5, 8, 3. Então, os possíveis pontos de ramificação, então, deixa eu voltar aqui. Então, meus queridos, dentre esses 3 pontos, porque lembrem-se que isso aqui são 2, né, é um conjugado, dentre esses 3 pontos eu tenho que avaliar qual que é um ponto válido. Primeiro, para ser um ponto válido, ele tem que estar no eixo real, porque os pontos de ramificação são de fato os pontos de entrada e de saída dos polos do eixo real. Né? Então, esse carinha aqui é complexo, eu já descarto de cara. Eu tenho que avaliar se esse cara é de fato um ponto que cai numa região válida do eixo real. Tá? Menos 0,53 cai praticamente no meio aqui, entre esses dois polos. Então, a minha ideia inicial, que esses dois polos aí, eles vão, obviamente, um em direção ao outro, e, de fato, eles vão sair ali no meio, faz sentido, e é corroborada pelo cálculo dos pontos de ramificação. Tá? Então, agora eu posso, com segurança, dizer e desenhar esse LGR. Né? Um detalhe importante, tá? Que vocês têm que entender. A localização dos polos e dos zeros da função de malha aberta não está mudando. Tá? Eu não estou mudando polo ou zero, nem do controlador e nem da planta. A única coisa que eu estou mudando é o ganho K do controlador. Eu não devia ter apagado, então eu vou redesenhar aqui. Pensem só. A única coisa que eu estou mudando nesse sistema aqui é o valor do ganho K. Né? Então eu não estou mudando nem polo, nem zero de nenhuma dessas funções aqui dentro. Tá? Porém, quando eu fecho a malha, isso eu já expliquei para vocês, o fechamento da malha aqui, né, faz com que... Pensa o seguinte, ó, se não tivesse o fechamento da malha, ó, abri essa malha, tá? Tirei aqui, ó. Perfeito? Se eu boto um sinal na entrada, a única mudança que eu estou fazendo, alterando K, é na amplitude da saída. Se eu aumento K,
Por exemplo, se a dinâmica do sistema é assim, ó, se eu aumento o valor de K, eu vou ter uma dinâmica mais forte. Se eu diminuo, eu vou ter uma dinâmica mais fraca, em malha aberta. Tá? Mas a dinâmica é igual, não muda com o valor de K. Então, eu não estou mudando os polos da função de malha aberta, nem do ramo direto, nem do ramo de realimentação. Tá? A única coisa que eu estou alterando é o ganho do sistema. Agora, quando eu fecho a malha, essa realimentação, tá, ela vai alterar a dinâmica do sinal de saída, óbvio, porque eu fecho a malha, então eu estou realimentando um sinal aqui para a composição do sinal de controle. Não é malha aberta mais, né? E o que vai acontecer? Bem interessante. Se eu aumentar esse ganho K, eu vou aumentar a força que eu estou do sinal aqui que eu estou aplicando na planta. Aumentando a força, essa saída vai responder mais rápido ou mais devagar, dependendo, né, da dinâmica da malha fechada. Mas o fato é o seguinte, essa planta ela vai tender a responder mais rápido se eu aumento a força, né, do sinal. Só que se a planta responde mais rápido aqui, a realimentação também vai ser mais rápida, que vai afetar mais fortemente a redução do erro. Então, na verdade, enquanto eu aumento esse ganho K, esse sinal ele reduz mais rápido. Então, na verdade, se aumenta a saída, diminui a entrada do controlador. É exatamente por isso que é a realimentação negativa, pessoal. E isso tem a ver também com as cadeiras de eletrônica. É por isso que se eu realimento na entrada não inversora, eu vou instabilizar, eu tenho osciladores, né? Eu tenho geradores de onda quadrada, por exemplo, geradores quadrados. Eu tenho osciladores, né, de fato. Se eu faço realimentações positivas com o operacional, eu tenho um sistema que naturalmente instabiliza, porque esse sinal aqui vai ser somado ao invés de ser subtraído. Ele vai aumentar com o aumento do sinal de saída. Agora, como essa realimentação é negativa, esse sinal, ele usualmente, se for bem projetado, ele vai diminuir com o aumento da saída. Então, ele meio que ele nesse caso, ele é um sistema autorregulado, por causa do integrador. Tá, pessoal? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês à tona é diferenciar o que é a dinâmica da malha aberta, que ela é fixa, nesse caso, da dinâmica da malha fechada, que depende de um valor de ganho, porque o ganho vai tornar o sinal mais rápido, eu vou agir com mais força na planta, e com isso a planta vai reagir mais forte e vai mudar o sinal de entrada. Então é meio que uma bola de neve, né? Porque eu tenho uma realimentação. Tá? Então é muito mais complexo a dinâmica. Por isso que eu tenho que ter uma teoria para verificar como que se comporta os polos da malha fechada. Sacaram? Então, voltando aqui ao nosso exercício, senão eu vou ficar viajando demais. Agora eu estou passando a limpo. Estou com as minhas canetinhas aqui. Eu tenho esse polo. Tá? A gente viu que o centroide está localizado em -1 e que as assíntotas, uma vai para mais 90, outra vai para 270 ou menos 90, né? Então, eu tracejei as assíntotas, tá? Porque elas são um comportamento, elas não são de fato o que acontece, é só uma tendência. A gente calculou também o ponto de ramificação em menos 0,53. Então, mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, esse é o ponto de ramificação. Esse aqui é o centroide. Né? E como eu tenho um ponto de ramificação agora ali no meio, fica óbvio que isso aqui vai acontecer. Esses dois polos vão ir em direção ao ponto de ramificação, aumentando o ganho, eles vão escapar do eixo real. Né? Ao mesmo tempo que isso acontece, esse polo aqui, ó, como não existe nenhum ponto de ramificação aqui, tá? Esse polo ele vai ir em direção ao zero.
de fato, o ramo que termina no zero é esse polo aqui. Tá? É o ramo laranja, é o ramo desse polo. Então, esse polo, se eu aumento o ganho, ele vai vindo pelo eixo real em direção ao zero. Ao mesmo tempo, esse vem para cá. Esse vem para cá. Não importa qual, se é o ramo vermelho ou o ramo verde. Tá? Um vai para cima, enquanto um vai para cima, o outro vai para baixo. E ele sai, pessoal, sempre numa trajetória sinuosa, tentando buscar a assíntota. Tá? Ele sempre sai fazendo um ângulo de 90 graus. 90 graus aqui, ó. Mas assim que ele sai, ele começa a sentir o efeito da assíntota atraindo ele. Né? E o outro vai fazer isso aqui. Ó. Por quê? Porque o LGR tem que ser simétrico ao eixo real. Né? Porra, tem uma mosca aqui. Eu queria ter um mata-mosca agora. Tá? Então, esse vai ser o LGR desse sistema. E vocês têm que ser críticos. Vocês têm que ser críticos quanto à qualidade desse sistema de controle quando comparada com o sistema sem o zero, que eu vou repetir aqui embaixo. Ó. Eu vou colocar aqui só um esboço do LGR que eu tinha sem o meu S+2. Sem o zero. Aqui e aqui. Tá? Esse carinha fazia assim, ó, ia pro infinito, o que é super bom. Tá? Porém, o que não é bom nesse caso é que esse carinha aqui vinha para cá, esse carinha vinha para cá, e depois que eles saíam, eles faziam esse comportamento. Ó. Não vou refazer ele aqui, tá gravado lá, né? Mas eu tinha esse carinha aqui, e adicionando o zero, eu tenho esse comportamento dos polos na malha fechada. O que que acontece, pessoal? Para ganho zero, eu começo com um polo na origem, um polo em -1 e um polo em -3. Se eu for aumentando o ganho do meu sistema, o comportamento inicial é muito parecido. Eu vou ter um polo lento, real, bem lento, bem próximo aqui da origem. Eu vou ter um polo que é rápido frente a esse aqui. Eu vou ter um outro polo que é mais rápido dos três. Conforme eu vou aumentando o ganho, esse polo aqui ele vai vindo em direção ao zero, enquanto esses dois eles vão se encontrar ali no eixo real. Tá? Em qual ponto, inclusive? No ponto de ramificação, que é 0,534. Muito interessante. Ó. A malha fechada, nesse momento aqui, ó, com um valor de ganho que posiciona o sistema com esses polos na malha fechada, ela vai ter uma dinâmica que o sistema vai demorar mais ou menos 8 segundos para estabilizar. Por quê? Porque é 4 sobre a parte real dos polos, né? Isso aqui é menos. Né? Só que a grande diferença desses dois sistemas acontece com um ganho elevado. Por quê? Esse sistema, a partir desse ponto, os polos eles vão se ramificar e a parte real vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque esses polos eles estão vindo pro semiplano direito. Ao passo que esse sistema com o zero, como eu falei, ele meio que tem um efeito gravitacional. Ele não deixa os polos escaparem para o semiplano direito, nesse caso. Tá? Então, na verdade, a redução do grau relativo foi crucial para que esses polos aqui permanecessem no semiplano esquerdo. Enquanto esses dois polos aqui, com o aumento do ganho, vão acabar instabilizando. Então, a dinâmica em ganho elevado desse sistema é muito melhor
do que desse sistema aqui. Na verdade, esse sistema é péssimo, porque ele vai instabilizar para alto ganho. Esse carinha aqui não. Esse carinha aqui, se eu fizer Hurwitz nele, eu já posso, nesse LGR, bater o martelo, ele vai ser estável, com certeza, para K maior que 0. Com certeza. Esse carinha não. Esse carinha eu vou ter um limite de K que eu posso aplicar. Por que que isso é ruim, né? Porque se eu estou pensando em reduzir o erro à rampa, seria interessante poder trabalhar com ganho mais elevado. Lembrando que, olhando esse sistema aqui, ambos têm erro nulo ao degrau, pela presença do integrador. Tá? Mas esse sisteminha aqui, quais são as vantagens? Primeiro, ele não instabiliza, e isso é ótimo para o controle. Tá? Para qualquer ganho, ele não vai instabilizar. Tá? E segundo, para ganho elevado, desde que os meus sinais na prática não saturem, eu consigo uma dinâmica que é um pouquinho melhor. Por quê? Porque conforme eu vou aumentando, a parte real aqui das raízes, ela vai diminuir um pouquinho. Ao passo que essa parte real, a parte real, desculpa, ela aumenta um pouquinho aqui para a esquerda. Os polos têm a tendência de se afastar um pouquinho do eixo imaginário. Enquanto a tendência desses carinhas aqui é para alto ganho começar a diminuir a parte real. Né? Então, o 0, pessoal, ele veio para sanar um problema de transitório aqui. O 0 é utilizado, se bem utilizado, ele vem para deixar a dinâmica do transitório melhor do meu sistema. Tá? O polo aqui na origem, ele corrigiu o erro. Tá? Os polos, eles dificultam o controle normalmente. Por quê? Porque conforme eu vou aumentando o grau relativo, eu vou ter mais a tendência desses polos escapar para o semiplano direito. Detalhe, grau relativo 3, na malha aberta, em LDS, pressupõe instabilizar para alto ganho. Porque grau relativo 3 eu sempre vou ter assíntotas levando os polos para o semiplano direito. Tá? Então, idealmente, tá? O meu controle ele tem que ter o grau relativo menor possível. Né? Grau relativo 2 é bom, mas o que acontece? Se eu usar um ganho muito elevado, esse sistema ele vai ter uma oscilação grande na saída. Porque os polos que mais dominam a resposta, eles vão ser complexos com baixo fator de amortecimento. Tá? Esse outro polo, eu esqueci de falar, né? Para cá aumentando, ele vai chegar um momento em que ele vai estar em cima do 0, significando que ele vai ser cancelado. Mas esse cancelamento só acontece, de fato, para cá infinito. Então, mas a gente já viu que se ele está aqui próximo, eu já posso desconsiderar grande parte da dinâmica associada a esse polo. Tá? Então, vocês têm que ter esse olhar crítico sobre um sistema de controle para decidir se esse controlador é melhor ou se o controlador K sobre S é melhor. Tá? Esse é um controlador mais simples de se implementar. Sim, é só um integrador. Esse não. Esse eu tenho que ver a equação aqui para gerar essa função de transferência específica. Tá? Então, é mais complexo? Sim. Mas ele dá um resultado muito melhor. Tá? Detalhes que eu acabei esquecendo, né? Se eu quero saber qual o ganho eu posiciono o sistema aqui, eu vou repetir aqui na aula passada. Para calcular o ganho de qualquer ponto válido, eu faço 1 sobre o módulo do L de S, aplicando o ponto na função LDS. No caso, nesse exemplo, se eu quisesse descobrir qual é esse ganho aqui que posiciona o sistema com raiz real dupla, eu teria que calcular, não sei porque que eu peguei essa caneta aqui, eu teria que calcular K igual a 1 sobre o módulo L
de menos 0,534. Que não é uma conta difícil de fazer, pessoal. Porque o L de S, tá, eu deletei, não, eu apaguei, né? Mas o L de S é S mais 2 vezes 10 sobre S, S mais 1, S mais 3. Então é só substituir S valendo isso e é bem fácil de calcular. Como eu tenho MATLAB, eu vou mostrar para vocês tudo isso que eu falei agora. Tá? Então, o que, que acontece, pessoal? Tem duas formas de fazer isso. A primeira é se vocês têm o MATLAB, uma versão de estudante aí do MATLAB, ou qualquer versão do MATLAB, tá? Usando uma ferramenta. Tá? Mas, como isso é um pouquinho, digamos assim, dependente do MATLAB, os comandos que eu fizer agora, antes, podem ser usados também no Octave, para verificar isso. Então, eu vou criar a função LDS aqui. Ó. Então, LDS, né, que na verdade é a função da malha aberta, tá, pessoal? Né? Vai ser ZPK, zero polo ganho. O zero está localizado agora em menos 2. Eu tenho um polo na origem, um polo em menos 1 e um polo em menos 3. E o ganho, 10. Dá uma conferida, ó. Né? Então, eu tenho o meu LDS ali. Se vocês olharem bem, né, a função do ramo direto vai ser K vezes LDS. Tá? Então, eu vou fechar a malha, G da malha fechada, com um valor de ganho qualquer. Por exemplo, 0,1 vezes o meu L, e a realimentação é unitária. Então, eu coloquei vírgula 1. Então, o que eu estou calculando aqui é literalmente a função da malha fechada. Ó. Tá? Então, para ganho K 0,1, eu tenho exatamente essa malha fechada aí. Tá? Todo mundo entendeu? Barbadinha, né? Se eu quero saber qual vai ser a dinâmica da malha fechada ou a localização dos polos, eu uso as funções do MATLAB. Ó. Poly da malha fechada. Então, nessa situação, eu já tenho polo complexo, vocês perceberam? Ó? Mas os polos ainda são estáveis. Se eu diminuo o ganho 0,01, tá? E eu calculo os polos, pode ver que eu tenho 3 polos reais. Tá? Eu tenho aquele polo que estava na origem, agora ele está em 0,079. 709, desculpa. O polo que iniciou em menos 1 está em menos 0,94. O outro polo, que estava em 4, em 3, desculpa, já está em menos, já está não, né? Está indo em menos 2,98. Tá? O que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó, conforme eu vou aumentando o ganho, dobrei o ganho foi para 0,02. Se eu calculei os polos, vocês percebam que os polos eles já se juntaram um pouquinho mais, ó. Eles estavam aqui, agora estão aqui, ó. Esse aqui. Ele veio mais para a esquerda. Enquanto esse aqui, que era o polo que iniciou em menos 1, ele foi mais para a direita. O polo que estava em 0,98, agora ele está em 2,98, desculpa. Agora ele está em menos 2,96, ele veio mais para a direita. Os polos estão fazendo exatamente o caminho que o LGR preveu. Ó. Tá vendo como eles juntaram? Eu vou fazer um pouquinho diferente, quer ver? Vou fazer uma coisa assim. Que daí fica mais fácil. Né? Eu vou aumentar o ganho. Ó. Aumentei para 0,04. Pode ver que eles estão juntando. Agora os polos reais eles estão bem próximos um do outro, ó, tá vendo? Se eu fizer 0,05, eu já tenho polo complexo. Eles já se juntaram e já saíram. Entre esses valores, por exemplo, 0,045, né, ele ainda está complexo. 0,0405 estão se juntando. 0,041. Se juntaram mais. 42. Já são complexos. Então, eu estou quase no limite
deles serem reais, até porque a parte imaginária está bem pequenininha aqui, vocês estão vendo? Na verdade, se eu for fazer isso para todos os infinitos valores de ganho, eu vou ter exatamente o LGR que está traçado aqui, ó. Os polos, eles se juntaram aqui e... enquanto esse outro polo aqui está vindo em direção ao zero. Tá? E o mais engraçado é que os zeros da malha fechada, não é engraçado, isso é matemática, tá? O zero da malha fechada é sempre fixo em -2. Então, o que acontece? Esse polo que está vindo em direção a -2, para alto ganho, ele vai cancelar. Tá? Óbvio que, tá, pessoal? Essa é uma análise numérica. Eu estou fazendo para cada valor de K, calculando o polo, calculando o polo, calculando o polo. Mas é os polos da malha fechada. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, se eu ensaiar o sistema, se eu quiser saber como vai ser a resposta, é só fazer um step da malha fechada. Tá, ó. Então tá aí uma resposta bem parecida com uma resposta com raiz dupla. Agora, pessoal, se eu dar um step no sistema com ganho maior, aumentando o ganho, eu vou começar a ver uma característica cada vez mais oscilatória, quer ver? Ainda não, mas está quase, ó, já tem sobresinal, não sei se vocês conseguem notar. 0,7. Já começou a sobresinal. Ó. Por quê? Porque a raiz complexa está começando a ficar cada vez com o fator de amortecimento menor. Tá? Mas essa abordagem é uma abordagem que demanda bastante, repetir step. Tá? Por isso que eu quero mostrar quem tem acesso ao MATLAB, tá? E quem não tem, até uma boa ferramenta para mostrar para vocês isso, é a ferramenta RL Tool do MATLAB. Pronto. Tá? O RL Tool é simplesmente sensacional, na minha opinião, para estudar o LGR, tá, pessoal? O que acontece? Ó? Nessa janelinha, eu tenho o sisteminha de controle. F é um filtro, tá? E eu tenho controlador, planta e sensor, em resumo. Daí, se tu fores aqui em System Data, né, tu pode colocar as funções aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar aqui que a minha planta, né, vai ter uma função TF, ou melhor, ZPK. Daí eu coloco 0, eu sei que está bem ruim aí para vocês. 0 em -2, eu boto polo em... não, 0 em -2 é no controlador, né? A planta tem um polo em -1 e um polo em -2. E o ganho 10. Né? Eu boto OK. No momento que eu coloco OK, ele já apresentou o LGR aqui, ó, tá vendo? Esse LGR é com um controlador K. Espera aí que eu estou tentando aqui. Ó. Tá? Então tá aqui, eu tenho um polo em -1, em -2, desculpa. Eu coloquei -2, é -3, né? Desculpa, pessoal. Desculpa aí, pessoal. 0 não tem. Aqui é -1, -3. E aqui é 10. Ok. Tá? E é aquele LGR que vocês estão acostumados, que a gente já fez, né? Que é com 2 polos só. Que eu vou ter um ponto de ramificação no meio deles, eu vou ter 2 assíntotas, mais e menos 90. O que eu gosto muito desse carinha aqui é isso aqui, ó. Eu venho aqui em Análises Plot. E aqui eu quero a resposta referência para a saída. Né? Então, eu quero plot 1, degrau, resposta ao degrau da referência para a saída. Então aqui, deixa eu diminuir a minha cara aqui, que isso não importa. Aqui, pessoal, eu tenho o LGR de um lado e a resposta para um determinado ganho K.
Tá? E, na verdade, eu posso mexer no ganho mexendo nos polos. Olha aqui que bacana, cara. Que demais. O que acontece? Esse sisteminha aqui, pessoal, é um sisteminha que o controlador não tem um integrador. Por isso que, conforme eu vario o ganho, eu vario os polos da malha fechada, mas eu vario também a resposta. Lá, tá vendo que ela tem valor diferente? E ela vai ter uma resposta cada vez mais tendendo para 1, porque quanto maior o ganho, menor o erro. Tá? O que vai acontecer? Ó? Se eu pegar o meu controlador e adicionar um polo, e o que eu gosto desse negócio é clicar aqui, ó, add real pole. E eu vou meter aqui, ó, pá! Pode ver que ele já mudou na hora o LGR. E daí eu tenho que editar a localização, porque daí fica bem chato de colocar aqui, ó. Fica bem chato de posicionar ele. Então eu venho aqui, Compensator Editor, e daí eu digo que a localização do polo é 0, que é um polo na origem. Olhem que maravilha que é isso, pessoal. Para que valor está tendendo a resposta? Para 1. Por quê? Porque agora a minha malha aberta tem um polo, o meu erro de posição vai zerar. Não importa o ganho, esse sistema sempre vai tender para 1. Porém, de acordo com o ganho, o que vai acontecer? Ó? Vou dar um zoom aqui. De acordo com o ganho, pessoal, a dinâmica, observe o que acontece com a resposta. Ó? Ela começa extremamente lenta, que nem eu já tinha previsto. Ó? 50 segundos para estabilizar. Conforme o ganho aumenta, os polos vão percorrendo o LGR. Pode ver que o sistema vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Cheguei no ganho em que eu vou ter raiz dupla. A partir desse ganho, o LGR só com o polo na origem, as raízes vão se tornar complexas e elas vão ter a parte real cada vez menor. O que isso significa? Significa que a oscilação vai ser cada vez maior, tempo de oscilação, de estabilização cada vez maior, né? O sistema até ele responde rápido, porém ele demora muito para estabilizar, o que é muito ruim para o controle. Né? Então eu vou e vai chegar um momento em que o meu sistema vai instabilizar. Já era. Tá? Então o que faz? Para corrigir isso, o pessoal de controle vai lá no controlador e adiciona um 0. Por quê? Porque o 0 vai ter esse efeito de trazer as coisas para o semiplano esquerdo. Então colocando o 0 aqui, ó, eu tenho exatamente o LGR que a gente calculou. Para o mesmo ganho, vocês podem ver que a resposta é infinitamente melhor. Tá? E, na verdade, ela vai oscilar mais conforme eu aumento? Com certeza, tá vendo? Mas o tempo de estabilização basicamente não vai mais mudar, se eu for ver. Tá? Por quê? Porque eu vou ter uma raiz mais complexa, mas a parte real dessa raiz vai tender para a assíntota, que está centrada ali em -1. Então, o tempo de estabilização desse sistema vai ser aproximadamente de 4 segundos. Olha só que maravilha. Tá? O que eu falei para vocês que o 0 tem o poder de atração, olha só. Se eu afasto esse 0, vocês estão percebendo como é, de certa maneira, o ramo ele é muito mais influenciado pelo 0, tá vendo? Ó? Se eu tenho ele próximo aos polos. Se eu afasto, vocês podem notar que o comportamento vai cada vez parecer mais com aquele sistema de grau relativo 3. Idealmente, o que o pessoal do controle faz? O pessoal usa esse 0 para cancelar o polo lento do sistema. E com isso eu consigo uma dinâmica de segundo grau, tá vendo? Só, pura. Então eu consigo uma resposta um pouco mais rápida. Né?
Mas o que eu mais gosto dessa ferramenta, agora vai ser difícil pegar esse zero aqui. O que eu mais gosto dessa ferramenta é que vocês podem agora adicionar polos à vontade. Aqui, ó. Ah, eu quero esse LGR. Tá? E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho zeros. Ó. Tá? Óbvio, isso aqui é só um exercício. Esses LGR eles são muito difíceis de traçar na mão. Né? Mas eu quero mostrar para vocês que quando os zeros se aproximam dos polos, ó, vocês perceberam como ele começa a atrair o outro polo agora? Ó? Né? Ó, e conforme eu chego perto do eixo real, eu estou atraindo os polos do eixo real. Se eu chego muito próximo lá do polo, nas redondezas desse polo aqui, quem tende para o zero é esse mesmo polo. Ó. Tá vendo? Tá? É complicado, tá? Mas é uma ferramenta que não sei se tem no Octave, mas tem no MATLAB e ela é muito útil para estudar LGR, pessoal. Quem não tem essa ferramenta, tem o RLocus, que eu posso criar, que nem eu expliquei na aula passada. Tu pode criar um LDS qualquer, né? Aqui, eu quero colocar mais um polo, eu quero colocar um polo lá em 6. E daí eu posso colocar RLocus. E ele vai te traçar o LGR, opa. Né? Ele vai traçar o LGR, só que daí não é esse LGR dinâmico, que eu posso botar coisas, né? Então tá aqui o LGR para mais um polo. Pode ver que eu estava em grau relativo 2, adicionei um polo, fui para grau relativo 3. 3 assíntotas, 60 menos 60, 180. Se eu adicionar um quarto polo, um quinto na verdade, né? Porque eu tenho 0. Tá. Tá. Agora, então eu tenho 4 assíntotas, 45 menos 45, daí 90 menos 45 e menos 90 menos 45. Não, 90 mais 45. Tá. É 135? 135. Tá, pessoal? Então, a gente tem que conseguir traçar o LGR e, além de traçar o LGR, perceber quando que o transitório vai ser bom, quando que o transitório vai ser ruim, né? Qual seria uma localização legal para esse zero, qual seria um ganho legal para o meu sistema. Né? Por exemplo, eu não poderia, não é que não poderia, né? Mas eu não deveria utilizar, deixa eu dar um zoom, ganhos que posicionem os polos aqui, por exemplo. Por quê? Porque vai ser um sistema extremamente oscilatório. Né? Então, normalmente, eu gostaria de trabalhar com ganhos que posicionasse polos mais ou menos, ou no máximo, nessa região. Né? Porque daí eu consigo trabalhar com um sobressinal dentro de um limite agradável. Dependendo do sistema, eu nem posso ter sobressinal. Então, as minhas raízes dominantes teriam que ser reais. Tá? Então, todo esse raciocínio é realmente o que eu quero e o que eu busco de vocês. Não simplesmente desenhar o LGR, porque desenhar o LGR a gente tem ferramentas que fazem isso. Mas entender o que é e entender as aplicações disso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na próxima. E era isso. Beleza, então, senhor. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Só para finalizar Boa bem noite. ali a aula. Tá bom? Obrigada, professor. Bom final de semana. Imagina. Bom final de semana para vocês também. Se cuidem, né? Aquele Eu abraço. também. Valeu. Outra.